Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou. Muita expectativa aqui na frente do Congresso Nacional, todos aguardando a chegada do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. A chegada dele estava marcada para as 3 horas da tarde, já são 3 horas e 12 minutos. A expectativa é muito grande. É a população em frente ao Congresso, com faixas, bandeiras, o clima é de festa. O Brasil é um país profundamente violento e autoritário, né? A nossa sociedade, a forma pela qual o Estado se organizou no Brasil, ele é marcado por uma relação muito tensa com a sua população, sobretudo com aqueles que estão fora do pacto das elites brasileiras. Desse modo, todas as nossas transições elas são marcadas pela permanência do autoritarismo e, ao mesmo tempo, por uma luta, por uma resistência muito permanente e firme dos grupos que são vítimas dessas formas de violência e discriminação para poder construir, apesar dessas práticas autoritárias, espaços de liberdade, espaços de cidadania, espaços de justiça. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Nós temos uma Constituição que fez uma promessa de uma nova nação, sem mudanças ainda suficientes no acesso a espaços de poderes institucionais, para que essa concretização de mudança venha a ser dada também pela maior parte da população de maneira representativa. A Constituição é uma fotografia do que foi possível naquele momento. Então ela é, de certo modo, o lugar onde deságua muita expectativa social de liberdade, mas ela é também um lugar onde se consegue fotografar um país que não conseguiu efetivamente fazer uma transição democrática, não conseguiu efetivamente expurgar as dores e os sofrimentos da ditadura militar e de todos os outros processos que o país sempre teve de exclusão e de desigualdade. Alguns grupos da sociedade brasileira tinham isso muito nítido, que estavam fora da festa. Mesmo nos nossos melhores anos e com ganhos efetivos, inclusive para essas maiorias minorizadas, era sempre pela fresta que avançávamos. E aí, como essa primeira pessoa do plural, eu falo das mulheres, das pessoas negras, dos povos indígenas. Nós sempre tivemos uma república e uma democracia comandada pelos homens brancos, predominantemente, mais ou menos progressistas, mas sempre o mesmo grupo que tratou de firmar e conduzir os pactos. As leis nesse país elas foram feitas pela branquitude para cuidar da propriedade, né? E para punir pessoas pretas, indígenas, pessoas que foram escravizadas nesse país. Talvez a expectativa fosse muito grande lá, em 1988. A gente avançou, evidentemente, senão não estaria aqui conversando com você. Mas a maioria da população negra vive numa situação de violação de direitos que é uma coisa assim inimaginável, né? As pessoas não conseguem imaginar. Por isso que é importante contar a história, né? Não só o passado, mas expor, né? Expor como essa estrutura racista do século XIX, da escravidão, como esse período grita ainda hoje, reverbera ainda hoje na sociedade brasileira. Então, acho que a pandemia também ela veio para aflorar isso e a gente sobreviveu. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam seus familiares. A fake news matou muita gente preta e pobre, que acreditava que a Covid-19 era doença de rico, somente, né, de pessoas brancas.
E realmente quem trouxe foram os brancos, né? Quem traz essas doenças para o Brasil e para os nossos corpos são pessoas brancas. A primeira pessoa que morreu no Brasil de Covid foi uma mulher preta, uma empregada doméstica. Vamos direto ao ponto, né? O Brasil é o fim do mundo. O Brasil, como essa sociedade que é produto da colonização e é entendendo a colonização como essa comunidade global fundada na violência, fundada no extermínio, na aniquilação, como um meio de prosperidade para a branquitude eurodescendente. Então a gente precisa entender o bolsonarismo ou a ascensão das milícias como parte continuada dessa história de aniquilação. Os movimentos sociais estavam apontando, olha, tem uma ditadura na prática. E essa chamada aí, que eu chamei aqui muito genericamente de elite política, estava falando da consolidação da democracia, do quanto a gente estava longe daquilo que era o autoritário. E 2012, 2014, o golpe já estava sendo anunciado, muito evidentemente. Não é na bola de cristal, estava sendo anunciado na nossa cara. E a visão de boa parte dessa análise política era de que era a laranja podre, ao contrário, a gente estava num momento de maior consolidação democrática. Então, esse descompasso entre o termo não é muito agradável, mas entre uma elite política democrática e as lutas sociais foi muito grande, né, nessa reta final de subida aí do bolsonarismo, né? A ação política da extrema-direita no Brasil e no mundo nos últimos anos, ela atualizou, de certo modo, algumas estratégias já bastante antigas das elites políticas brasileiras de não só produzir exclusão, de ampliar o fosso que separa os que participam das decisões políticas daqueles que são postos para fora, como também disseminar no conjunto da sociedade uma série de valores de ódio, de eliminação física, inclusive, das pessoas que são vítimas de violência e discriminação e de terror psicológico nesses grupos da sociedade, que foi muito eficaz, lamentavelmente eficaz, no sentido de reintroduzir o medo com muita força na equação política brasileira. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. É um país de hiperconcentração de renda, é um país violentíssimo. Veja o sistema penal e o sistema policial que nós temos. É um país ainda profundamente preconceituoso, misógino, racista. A história do povo brasileiro é uma história contada a partir de uma minoria. Sempre foi assim. É uma guerra colonial, ela começa lá atrás, né, quando se iniciou o extermínio dos povos indígenas, continuou com todo o processo de sequestro dos africanos e depois da abolição com a formação das favelas, das grandes cidades, com periferia, a ditadura estatizando esse modelo colonial totalmente, né? Então, muito claramente, claro, estamos em guerra e não é uma guerra disparada pelo bolsonarismo. Ele é uma variante desta guerra. A gente tem invasões nas favelas, nas periferias, a gente tem pessoas morrendo de fome, a gente tem racismo, a gente tem violência sexual, a gente tem violência contra mulheres. A prisão é um navio negreiro. Ainda há escravidão no Brasil e a prisão é um desses fatos que a gente comprova, né, que a existência da escravidão. Além de presídio cheio de corpos negros, temos também os hospícios, os manicômios. É uma guerra da branquitude, dos ricos contra preto e pobre. Há uma guerra contra os povos indígenas. Essa guerra não acontece agora, é desde 1500. É uma constante invasão, exploração ilegal de madeira, de garimpo, né? Nos territórios não demarcados. É um conflito permanente nessa disputa territorial
para que o Estado demarque esses territórios, e aí tem essa briga constante, né, dos indígenas com os vizinhos, né, seja com o fazendeiro, seja com o agronegócio, né, porque são ataques diários ali, são capangas, né, atirando, sequestrando, matando pessoas na estrada como se fosse acidente, na verdade, né, são crimes assim, proposital, né? Então é um estado permanente de conflitos. A guerra é o formato da ação política no Brasil. Então esses N sujeitos políticos que hoje compõem esse cenário e essa nossa conversa, eles não são uma produção social somente, eles são uma produção dessa guerra. Então a gente se prepara para ser militante do movimento dos direitos humanos. O que quer dizer isso? Eu estou me preparando para uma guerra. O meu discurso é o do conflito. Eu sei que eu vou para uma luta, é a luta social, né? Em algum momento do começo da minha transição, que também não acabou, lá para 2012, eu comprei um spray de pimenta e depois um canivete semiautomático. E nisso, depois de muito tempo, eu fui entender isso com o fato de eu viver numa guerra. Eu estava me armando. Eu preciso andar armada. A expectativa de morte das travestis no Brasil é de 35 anos de idade. Travestis essas, em sua maioria, racializadas, né? E por que a minha vida era ameaçada também? Porque eu acho que eu também sou esse outro mundo que precisa ser apagado, que precisa ser aniquilado. Mas a revelia desse mundo, né? Eu tô aqui. Nós estamos aqui. Essas vozes dissonantes que o Estado às vezes não reconhece como partícipes importantes na demanda por direitos, elas são fundamentais, não só porque elas trazem a diversidade, mas porque elas trazem a ponta, elas trazem aquilo que está acontecendo nas franjas do país, são elas que estão ali na dinâmica, no dia a dia das relações conflituosas, seja no campo, seja nas terras indígenas, seja nas periferias da cidade. Essas vozes são fundamentais para mostrar a necessidade de onde o Estado precisa estar. Os defensores de direitos humanos, em geral, estão muito desprotegidos pelo Estado, estão fazendo um papel fundamental, mas estão muito desprotegidos desse Estado que olha, às vezes, para esses defensores ainda com a lógica do inimigo interno. Isso é muito ruim. Como é que a gente muda isso? A gente muda isso com o Estado mais próximo, com políticas públicas de proteção dessas pessoas, a gente muda isso com responsabilização dos sistemas de justiça, dos atores dos sistemas de justiça. E aí a gente está falando de sistemas de segurança pública, a gente está falando também de juízes, de promotores, que têm papel fundamental na responsabilização dos crimes que são cometidos diariamente contra essas pessoas. O Bolsonaro é um bandeirante, né? Ele retoma uma ancestralidade da branquitude, da aniquilação. Ele é o novo colono, né? O settler, aquele que chega para desbravar, para matar, para aniquilar, para vender, para roubar, para pilhar, para destruir. E ele não tá sozinho nessa, né? A gente sabe que a vida no planeta depende da proteção, da preservação dessa biodiversidade, dessa floresta, né? Porque para nós a solução é demarcar os territórios indígenas, ter políticas efetivas de proteção desses territórios e garantir as condições estruturais para se fazer a gestão desses territórios, né? Porque o que está em jogo hoje é o desenvolvimento, né? É o progresso. Tem que se crescer, tem que se garantir a economia do país. E a economia hoje é totalmente, né, assim, totalmente, mas para nós a gente pode falar totalmente, né, que é baseada nessa produção em grande escala. Então, quanto mais se tem essa demanda para a produção,
mais se pressiona por terra, né? E onde estão essas terras públicas disponíveis, né? São os territórios indígenas. Existe ainda esse pensamento de que esse potencial é madeireiro, esse potencial é de mineração, esse potencial é de grandes obras, e se esquece que o potencial ele vem muito mais do que a Amazônia faz pelo planeta, né, e pelas pessoas, em termos de serviços ecossistêmicos, em termos de cultura, em termos de riqueza vegetal e animal, a biodiversidade. E historicamente, tudo que aconteceu na Amazônia desses projetos de desenvolvimento de mineração, de rodovia, de hidrelétrica, não trouxe benefício nenhum para a região. Pelo contrário, só trouxe destruição. A colonização da Amazônia é dificultada pela escassez relativa de transportes. O lançamento de vias terrestres de penetração, servindo de complemento ao sistema de rios navegáveis, torna-se, portanto, um imperativo. A gente sabe que esse clima, que todo mundo está preocupado agora, que tem que proteger, que tem que garantir o equilíbrio climático, né? Ele vem da floresta em pé, que somos nós que estamos lá protegendo, né? Mas parece que só a gente está sabendo disso e se preocupa com essa proteção, porque a maioria das pessoas acha que o que garante a vida é a economia e que essa economia quem traz é o agronegócio. E aí defende o agronegócio, né? E aí a gente tem dito até, né? Tudo bem, agro, nós também praticamos o agro, uma agroecologia, uma agricultura familiar, uma agrofloresta. O problema é o negócio, né? Que esse agro, dessa forma como eles defendem, promove, né? O homem no campo acordava por muitas vezes apavorado com uma notícia que a sua propriedade, via portaria do Ministério da Justiça, foi incluída numa nova reserva indígena. Nós botamos um ponto final nisso. Não existe mais demarcação de terra indígena. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. E no governo Bolsonaro, seu discurso de ódio, seu discurso que incita a violência, tem feito aumentar muito essas invasões, os conflitos e as violências, porque essas pessoas que praticam esses atos, né, de invasão e de violência, eles se sentem respaldados pelo governo, pela autoridade máxima do país em praticar essa violência e ficar impune. Para mim, esses defensores que são da terra, para mim são heróis, são muito corajosos. São pessoas que realmente vão defender aquilo que elas acreditam, não importa o quê. E fazem isso muitas vezes ao custo das suas próprias vidas, né? Chico Mendes, né? Dorothy, tantas outras lideranças comunitárias que foram mesmo assassinadas, que a gente tem até dificuldade de lembrar os nomes, né? Marinawa Kenade, Marinawa. Essa pandemia, ela precisa deixar algumas lições, né? As pessoas precisam tirar muito do que foi essa grande perda que aconteceu no mundo inteiro, né? E que vem desse desequilíbrio ambiental, que vem dessa destruição, né, provocada pelos humanos. Para essa pandemia, para o coronavírus, se conseguiu pensar uma vacina, né? Ali, um antídoto que contém, que vai conter, que vai acabar agora. Mas para as mudanças climáticas, que estão cada vez mais crescentes, né? Para essa destruição desenfreada que está aí para dar espaço para o lucro, qual que é a vacina? Há uma ideia de que as violações de direitos cometidas por esse aparato podem ser resolvidas tirando o discurso de guerra ao inimigo e adotando o discurso de pacificação e produzindo uma maior eficiência do aparato policial militar. Então, ou pagando melhores salários, ou equipando melhor, ou aumentando o efetivo. Então, tudo isso acaba por camuflar a grande guerra civil, que já estava estabelecida no país desde a guerra colonial, que no fundo esse é o nome dessa guerra civil, mas que na ditadura tinha ganhado uma dimensão impressionante
e se mantém toda a violência de Estado e essa militarização da política, porque o inimigo passa a ser o criminoso comum. E o criminoso comum está ligado no começo dos anos 80 à ideia da pobreza. Então, nessas periferias se autoriza a violência policial, porque um dos grandes problemas dos anos 80 e 90 nas cidades é a violência urbana. E com isso não se desmonta o aparato repressivo, mas se consegue fazer uma grande estratégia de mudança discursiva. Porque a gente percebe que esses 30 anos de Constituição, 16 anos de governo progressista, para a gente não adiantou de nada. E isso eu estou falando assim, não estou nem falando da letalidade, né? Não estou falando do número de crianças assassinadas pelos agentes do Estado, dos jovens negros, né? Um morto a cada 23 minutos, do encarceramento em massa, das pessoas que estão passando fome. Até mesmo a Constituição de 88, né, conhecida como Constituição Cidadã, com o reconhecimento de uma série de direitos, né, para vários sujeitos que até então não eram sujeitos políticos, passaram a ser, né, com essa Constituição. Ela manteve nos quesitos segurança pública e segurança nacional, que é um capítulo único dessa Constituição, já manteve um aspecto autoritário muito forte, que foi a militarização do cotidiano das cidades, né? E isso, de certa forma, ficou ali dormente nos anos 90, não que não tivesse ocorrido conflitos graves, né? Mas traz de volta à cena pública o discurso da extrema-direita, que desde de meados dos anos 80 estava num lugar de defensiva. E muito simbólico, né? Ali eu acho que foi o recado desse setor conservador, dessa extrema-direita brasileira, dos militares e das milícias, né? Vamos dizer que matar a Marielle é parte desse processo de recado para dizer, olha, nós viemos aqui para eliminar a luta social. Para a população negra, o que é inegociável hoje é a nossa vida. Já começa por aí. A política de segurança, rever segurança pública, rever a atuação dos agentes do Estado, né, que são responsáveis por essa segurança pública, né? Rever o que a gente entende por segurança pública. A gente não pode mais continuar nesse modelo que mata crianças à torta e à direito aí sempre. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Na madrugada do dia 1º de dezembro de 2019, 9 jovens foram mortos durante o baile da 17, em Paraisópolis, depois de uma ação policial. Os 31 PMs envolvidos estão afastados das ruas até hoje, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, mas nenhum deles foi indiciado até agora. A Corregedoria da Polícia Militar chegou a pedir o arquivamento do caso, alegando que os policiais agiram em legítima defesa. Vai morrer! É o objetivo da luta. E eu tenho um filho menor, hoje tem 12 anos, tenta acreditar que ele vai ter um futuro. Eu quero acreditar que esse meu filho, que sofre muito, sabe? Ele perdeu o irmão e ele perdeu a mãe, porque eu não sou mais a mãe que eu era. Eu continuo sendo presente, mas eu tô sempre ausente. Eu continuo me esforçando, mas é tudo por dever. Não tem mais... Quebrou alguma coisa muito grande, sabe? E eu quero acreditar que o que meu filho perdeu hoje, ele vai ganhar no futuro, que ele vai ser um homem digno, que ele vai ter direito à vida e que eu vou ter direito a ele pra sempre. Eu quero acreditar nisso, sabe? A gente não vai ser as últimas, porque depois dos nossos, já morreram muitos. Eles já mataram muita gente e eles continuam matando. Então eu aprendi que eu preciso lutar.
E eu vou falar para você o que eu mais aprendi, que eu tenho aprendido dia após dia. Eu estou aprendendo a lutar. Eu ainda não sei. Eu quero um dia poder bater de frente com o Estado, falar com as palavras certas. Hoje eu não vou me calar mais, porque eu aprendi o meu lugar de fala. Eu aprendi que eu tive meu filho assassinado, então eu posso falar o que eu quiser, na hora que eu quiser, para quem eu quiser. A morte do meu filho é uma questão política. Eu não tinha esse entendimento. Eu não tinha. E eu não aceitei isso, porque para mim político era quem estava lá nos palanques, político era quem estava lá se candidatando para prefeito, vereador, presidente. Isso era político. Mas eu não sabia do peso da política. E hoje eu falo para você, com toda a sabedoria que Deus me deu, a morte do meu filho foi uma questão política, sim. Uma política de morte. Essa é a política. Acabando com a nossa juventude, acabando com famílias, destruindo lares. Eles destruíram a minha vida, eles mataram meu filho, destruíram a minha vida. Eu tenho uma filha de 10 anos, que desde bebezinha ela sonhava em ser polícia feminina. Eles destruíram o sonho da minha filha. Você sabe o que é você olhar para sua filha assim, você chegar do enterro do seu filho. Acabei de sepultar, minha filha tinha 8 anos. Ela pulou no meu colo e ela me abraçou e chorando, ela falou, mamãe, eu não quero mais ser polícia. E eu perguntei, mas por que você está falando isso, minha filha? Porque a polícia é mal. Nada é tão dramático, tão dilacerador e tão emblemático do grau de erosão da vida democrática quanto a violência policial. A experiência de mães, de irmãs, de companheiras que perdem os seus companheiros na guerra que uma parcela do Estado brasileiro celebra contra essas comunidades, contra essas pessoas, contra esses grupos, é a expressão mais cruel do fracasso de um projeto de democracia no Brasil. Então, me parece que o grande desafio jurídico é a gente encontrar estratégias que chamem à responsabilidade todos os atores que compõem essa cena. A parte visível dessa cena são os policiais que apertam o gatilho, muitas vezes, que matam e que, às vezes, morrem numa guerra absolutamente cruel. Mas eu acho importante que quem atua, sobretudo os personagens da luta política por direitos, os atores jurídicos dessa história, responsabilizar os atores do sistema de justiça que constroem essa cena de guerra. Um juiz, um delegado, um promotor de justiça, um governador de estado, um presidente da República, um secretário de Segurança Pública, que participa de decisões, que autorizam operações policiais fracassadas, que são vocacionadas a deixar corpos de pessoas pretas no chão, precisam ser chamados à responsabilidade de dizer: esses atores são também responsáveis pelo choro dessas mães. E esse choro dessas mães precisa ter força política e nós precisamos cooperar para o reconhecimento da força política dessas vozes, desses gritos dessas mães, como o principal antídoto político, mas também jurídico, de interrupção dessa máquina de guerra. Essa me parece a tarefa dos atores do sistema de justiça que têm responsabilidade com os juramentos que fazem. Nossa festa hoje é a homenagem à luta contra as injustiças raciais, da luta dos oprimidos, daqueles que nunca tiveram vez nem voz. Palmares significa isto. Nós passamos por um processo de transição da ditadura para a democracia sem uma justiça de transição que traga elementos como verdade e justiça. Como outros países fizeram ao redor do mundo, ainda fazem, que é, independentemente da questão punitiva aos repressores, o mais importante nesse processo é trazer verdade, é trazer a restauração da verdade, é trazer a possibilidade das pessoas conhecerem o que aconteceu para que aquelas circunstâncias não se repitam.
Então, um dos elementos que se repete ao longo da história brasileira é que em todos os momentos de ruptura é sempre uma ruptura construída pela concentração minoritária de quem detém poder econômico e poder político. Por isso que não há grandes rupturas e grandes revoltas, porque elas sempre são construídas por uma minoria detentora de poder econômico e político, de modo a evitar transformações mais drásticas. Ou seja, muda para tudo continuar como está. Porque a luta por direitos, ela abre o horizonte, que vai gerando outras possibilidades. E isso combinado com o que a revolta traz, que é a ruptura extrema e instantânea, desorganiza essa coisa violenta sobre a qual a gente está assentado e permite a gente reorganizar num outro modelo. Como é que você cuida de um corpo que está endurecido, de uma psique que está adoecida? Você desestrutura ela para reorganizar ela num outro formato. Na política não tem escapatória, é a mesma coisa. Sem medo, sabe? Sem medo. Lembrando que a Constituição de 88, ela também é um projeto coletivo. Ela não é uma Constituição liberal nos moldes da Constituição norte-americana. Ela é uma Constituição que convoca a coletividade a trabalhar numa utopia, a trabalhar nessa possibilidade de uma sociedade mais igual, mais justa, mais livre de discriminações de todos os tipos. Então, muito importante numa sociedade democrática você ter espaços associativos, organizativos, né, que lutem por segmentos. Enfim, como é que se recupera a noção do comum, né, do coletivo? Esse eu acho que é o desafio que está posto. Bolsonaro ele ocupou toda a administração pública com pessoas com esse propósito, né, de destruir o que tinha sido construído. Os espaços de participação social, as conferências, os conselhos, tudo isso precisa ser recuperado. Mas, para isso, a gente precisa ter a luta social. Não é o Supremo que vai fazer a democracia ressuscitar, não é o Supremo que vai enfrentar autoritarismo, né? Ainda que acho que ele tem até se esforçado e tem tido decisões importantes, mas sem a população nas ruas, eu temo que a gente não vai conseguir mudar muita coisa. Qualquer regime de exclusão, ele joga, sobretudo, o jogo da disputa da linguagem e da disputa da cultura. É sempre aí que está a grande chave das experiências de dominação, ou seja, é a possibilidade de dizer como o mundo é e dizer como se vive, ou seja, na linguagem e na cultura, que os poderosos afirmam o seu poder e se perpetuam como poderosos. A ideia de que a inclusão pontual de pessoas negras, de mulheres, de pessoas trans em espaços periféricos do poder, a ideia de que essa inclusão parcial, precária, é suficiente, é parte desse jogo de linguagem e desse jogo cultural, que quer nos distrair do que é o debate fundamental, que é o debate da democratização do poder. Me parece que a luta que efetivamente vai rearranjar o jogo político é a luta de repartição do poder, de construção de uma outra forma de repartição do poder, nas suas várias dimensões, do poder jurídico, do poder político, do poder cultural, do poder formular um próprio pensamento sobre si, ou seja, essas disputas pelo poder e por um outro arranjo do poder, me parece ser o centro do debate. Então, para a gente desordenar esse mundo, a gente precisa também insurgir o inconsciente. A gente precisa fazer uma revolta na imaginação. A gente precisa imaginar também outras formas de habitar esse mundo. É preciso relembrar Palmares e é preciso também imaginar Palmares, inventar Palmares. Esse fim do mundo e esse outro mundo que foi Palmares polinizou, né? Isso que se chama de Brasil. Fertilizou essas forças que estão no Brasil, mas que querem o fim do Brasil, que precisam do fim do Brasil, que precisam do fim desse mundo. Então, essa negridade, no meio dessas cenas de horror, conseguiu se desvencilhar e construir também essas cenas de liberdade, essas cenas de memória,
que estão na linguagem, nas palavras, né, que não foram esquecidas, apesar do interdito dos idiomas, apesar do interdito de falar, apesar do interdito de escrever. Estão na espiritualidade, apesar do interdito espiritual também. Vocês não vão fazer essas coisas aqui, não. Aqui é o nosso mundo. Vocês vão obedecer ao nosso Deus. Vocês vão rezar igual a gente. Vocês vão adorar o Senhor, o homem branco. E essa negridade desobedeceu esses interditos, né? Essas cenas de liberdade também estão na música, nos batuques, na gira, na dança, na capoeira, no samba, no terreiro, nos slams, na cena house ballroom, nos saraus, nos bailes. A Rede Liberdade é o resultado de um momento agudo que estamos vivendo desde 2018, e o propósito que essa rede se baseou é um propósito de garantia de direitos fundamentais, garantia de liberdades, resistência a um modelo de governo autoritário, totalitário, baseado em fechamento e restrição de espaços da sociedade civil, recrudescimento, redução de transparência, aumento da violência estrutural, vigilantismo, perseguição e uma base fundante da narrativa governamental, que é a mentira.